A paz do Senhor Jesus, tias e tios aqui do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje é um vídeo de perguntinhas, né, que algumas tias lá do grupo que a gente participa, é um grupo de youtubers do Ministério Infantil, e algumas vocês já conhecem porque elas participaram do curso que a gente deu lá no Conduzindo Crianças a Cristo, que é o nosso grupo no Facebook. E elas fizeram, a gente está fazendo aí uma maratona de vídeos, né, onde uma faz pergunta aí para as outras e a gente grava um vídeo respondendo. Hoje é a minha vez, o último vídeo foi feito pela tia Esté Carolina. Eu vou deixar o link de todas aqui embaixo para vocês acompanharem o canal delas, tá? Então vão lá e se inscrevam para acompanhar também os vídeos delas, que são uma bênção também. Então eu tô aqui com todas as perguntinhas que elas me fizeram e a gente vai responder, vou tentar responder tudo em um vídeo só, apesar de que eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas a gente vai tentar responder tudo nesse vídeo, tá certo? Lembrando que o link tá tudo aqui embaixo. Se não me engano, a tia Gabi já respondeu e a tia Esther. Agora é a minha vez e hoje eu vou indicar também mais uma outra tia para responder. Então fica aí até o final do vídeo para você saber quem será a próxima a responder as perguntas, tá certo? Vamos lá? Depois da vinheta? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é da tia Érica. Ela perguntou assim: por que seu nome é Élica e não Érica? Ela colocou kkk, nunca tinha visto este nome. Quem sabe coloco na minha futura filha, porque parece muito com o meu. Bom, se meu nome é bíblico, está na Bíblia, né? Não foi nem de um personagem em destaque. E na Bíblia tá Elica, tá lá em 2 Samuel 23, se eu não me engano. E tá escrito Elica, mas no cartório acrescentaram um acento no E e ficou Élica. E meu nome era para ser Elica Elisama, mas aí eles acentuaram Élica, né? O E ficou Élica, e no Elisama eles acrescentaram um R, então ficou Élica Elisama. Esse é o meu nome. E o Elisama também tá lá em Números, né? É um nome bíblico também. A tia Érica também perguntou: você nasceu em um lar evangélico? Se não, como foi a sua conversão? Graças a Deus eu nasci no lar cristão. Meu pai e a minha mãe já serviam a Jesus quando eu nasci. Então eu fui apresentada na igreja, né? Convivi com a igreja desde os meus primeiros dias. Porém, ali em torno dos 10, 11 anos, senti um desejo no meu coração de confessar a Jesus como meu Salvador. Eu havia lido o texto que dizia que todo aquele confessar com a sua boca, né? Então eu fiquei com aquela curiosidade: será que Jesus me aceitou? Será que eu sou crente? Né? Então muitas interrogações. Conversei com meu pai sobre a minha conversão, ele me explicou sobre a apresentação e tudo, mas mesmo assim eu sentia no meu coração esse desejo muito grande de ir lá na frente, de declarar para o mundo inteiro que eu tinha escolhido servir a Jesus, que eu não estava ali na igreja porque meu pai e minha mãe me levavam. Então aquilo era muito forte dentro de mim, eu queria que as pessoas soubessem que era uma decisão minha. Então eu cheguei na escola dominical, conversei com o dirigente da minha igreja que eu queria aceitar Jesus, que eu queria que ele fizesse o apelo naquela manhã. Ele ficou muito emocionado, ele tentou primeiro me explicar que não precisava, mas eu falei para ele que eu desejava isso, que eu queria isso, que eu queria que as pessoas soubessem que eu estava ali por escolha própria. E foi lindo. Naquela mesma manhã outros pré-adolescentes também foram lá na frente aceitar a Jesus, mesmo tendo sido apresentado quando crianças. Então eu posso dizer que foi naquele momento que eu escolhi servir a Jesus. Amém? Vamos lá. A tia Michele perguntou: qual igreja congrega? Eu tô morando atualmente na Paraíba, então eu tô congregando, moro em Santa Helena, na Paraíba, então eu congrego na Assembleia de Deus da Paraíba. Qual cidade e estado você mora? Santa Helena, Paraíba, atualmente. Quantos anos você tem de casada? São ainda perguntas da tia Michele, tá? Vou fazer agora em outubro 9 anos de casada. E ela pergunta também se eu quero ter mais filhos. Olha, há aí uma linha, né? Um espaço, um percurso entre querer e poder.
querer ter mais filhos, eu sempre deixei muito claro que eu queria ter muitos filhos, né, que era o desejo do meu coração, ter muitos filhos, e eu queria ter 5, 6, 7, 10 filhos, mas a nossa situação econômica, e quando eu falo isso, eu falo tanto aqui da nossa casa quanto do nosso país, questão de educação, e são tantos fatores, né, que a gente pensa que é complicado colocar mais uma criança no mundo, né, dessa forma. Então são muitas coisas que eu penso. Então eu tô muito satisfeita com o meu casal de filhos, sou muito alegre por o Senhor ter me concedido 2 filhos lindos, maravilhosos, que são milagres de Deus na minha vida. Então eu tô muito satisfeita, por escolha minha, eu não teria mais agora, por essas questões que eu já falei pra vocês, mas, porém, todavia, se o Senhor quiser me dar mais filhos, eu não posso fazer nada, eu posso apenas agradecer e criá-los, né? Mas assim, por opção, a gente quer, não, a gente não quer, né? A gente tá muito bem com os 2 filhos. Vamos lá, para outra pergunta. A tia Gabi perguntou, fala um pouco da sua trajetória até onde você está hoje, digo de cidades que passou e por que as mudanças. A tia Gabi fala isso porque eu já mudei muito, né? E como eu falei pra vocês, atualmente eu tô em um outro estado que não é o meu estado, né? O estado onde eu nasci. Pra quem acompanha aqui o canal, eu já falei algumas vezes que eu sou maranhense de nascença, né? De berço. Eu nasci numa cidade bem pequenininha no interior do Maranhão chamada Olinda Nova. Sou olindense, né? Então, ali em torno dos meus 12 anos, os meus pais decidiram mudar para a capital. Nós fomos morar em São Luís por questão de uma educação melhor, de oferecer uma vida melhor para nós. Então a gente mudou para a capital. E ali eu fiquei até os meus 19 anos. Só que dentro da capital a gente mudou em torno de 8 vezes de bairro, sabe? A gente mudou muito. E assim, eu sou muito grata a Deus por essas mudanças, porque elas me trouxeram experiências, né? E foram 8 igrejas diferentes, praticamente. Em cada uma delas eu convivi com um pastor diferente, com uma experiência diferente, com pessoas diferentes que me ensinaram coisas, né, diferentes. Então, graças a Deus por todas essas experiências. Então, morando em São Luís, com 19 anos, eu decidi morar em São Paulo. E daí foi um fator que marcou muito a minha vida. Eu estava num momento muito difícil e eu precisava sair daquela cidade, eu estava sofrendo. Então eu achei que eu saindo dali, eu ia conhecer pessoas diferentes, ter um trabalho. Na verdade, eu fui para São Paulo para passar alguns meses com uma tia e a minha vida toda mudou em São Paulo, porque com certeza Deus tinha um plano maior para mim lá. E eu vivi 10 anos em São Paulo, foram 10 anos incríveis, onde Deus levantou meu ministério fortemente. Eu casei, tive os meus filhos, mudei a minha vida completamente em todos os sentidos, financeiramente, eu estudei, eu trabalhei, então assim, muita coisa mudou. Então, e aí de São Paulo, né, já vão fazer 2 anos que a gente tá morando aqui em Santa Helena, na Paraíba. Viemos para cuidar da avó do meu marido após a morte do avô dele. Então, é mais ou menos resumidamente, é por isso que eu estou aqui hoje, né? Mas a gente sabe que tem um tempo para acabar tudo isso e que o Senhor vai nos levar para outro lugar. E aí ela perguntou o que o seu esposo, a tia Gabi, né, ainda perguntou o que seu esposo pensa sobre o seu canal. Bom, gente, o que ele sempre fala é que ele acha importante esse trabalho que a gente faz, né? Porque eu não faço isso aqui sozinha, é um trabalho feito em família. Por exemplo, agora ele tá olhando as crianças para eu estar aqui gravando. Então ele fala que acha importante, né? Porque eu ajudo outras pessoas, ajudo outras tias, outros professores, que assim como eu na minha caminhada precisou de ajuda. Eu não tive uma outra pessoa, às vezes havia momentos que eu não tinha ninguém para me ajudar, não é porque a pessoa não queria, mas é porque não conhecia, né, não sabia o que fazer. E aqui eu tô ajudando outras pessoas que não sabem de alguma coisa em determinado momento, e eu tô ajudando essas pessoas. Então é muito importante, é o que ele pensa. Eu perguntei para ele antes o que eu responderia, e foi o que ele me disse, tá certo? Então vamos lá. A tia Fran perguntou: na sua opinião, o que não pode faltar em um tio do Ministério Infantil? Bom, na minha opinião, pode parecer muito clichê aqui, mas o que não pode faltar é comprometimento, né?
Quando você é comprometido, você faz tudo que precisa ser feito. Você lê a Bíblia, você ora, você se dedica. Então, comprometimento. É muito fácil falar assim, eu sou tia do Ministério Infantil, desculpa, mas não apareço, não cumpro com as regras, não faço o que precisa ser feito. Então, quando você é comprometido com o que você faz, tudo dá certo. Então, pra mim, é o que não pode faltar num professor ou tio do Ministério Infantil. Aí tem uma pergunta aqui da tia Érica ainda, que ela perguntou como foi para você começar no Ministério Infantil. Eu quero muito falar sobre isso, porque foi muito marcante na minha vida. Eu comecei no Ministério Infantil com 12, 13 anos, como auxiliar, né? Ali eu era uma aluna que ajudava o professor, porque eu já tinha uma maturidadezinha lá, né? Mas que eu fui chamada diretamente para trabalhar na Escola Bíblica Dominical, foram com os 14 anos de idade. E ali foi um susto para mim, porque eu não me achava capaz. Eu não achava que eu tinha, né, as qualidades que um professor precisava. Eu admirava tanto os professores de escola bíblica e eu não me achava capaz. E aí, quando a tia Marlene, que era coordenadora do Ministério Infantil na época, me chamou para ser professora de primários, eu falei que não. Eu falei que eu não tinha capacidade para isso, eu falei que eu não estava pronta. Ela falou, mas as crianças te adoram. Eu falei, mas é porque eu sou carinhosa com elas e isso não é o suficiente para ensiná-las sobre o céu, ensiná-las sobre a Bíblia, sobre Deus e tal. Isso foi domingo de manhã e a gente veio conversando da igreja até a frente da casa dela, a gente parou na frente da casa dela e ela me mostrou todos os projetos de Deus na minha vida. Deus usou muito ela naquela manhã, mas eu não queria saber, eu não queria ouvir, eu não queria acreditar que realmente Deus tinha me chamado para isso. Porque eu estava muito envolvida com o evangelismo de jovens. A gente tinha um grupo de evangelismo de coreografia que se chamava Mãos Ungidas. Nós evangelizávamos através da coreografia. E eu não queria acreditar que Deus estava me levando para outros caminhos. Só que quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo marcou um encontro comigo. E a gente conversou e conversou e conversou. E aquela intimidade, sabe? Aquela coisa linda. E ele me mostrou os planos que ele tinha para mim naquela tarde, né? Que já estava ali mais de 1 hora. E ele me mostrou sabe quando você vê a sua parte da sua trajetória e ele me fez uma pergunta, você quer abrir mão disso? E eu disse que não, disse pro Espírito Santo de Deus que eu não queria abrir mão daquilo, que se era aquilo que ele tinha pra mim, eu aceitava, mas que ele estivesse comigo em todos os desafios, porque Deus me mostrou todos os desafios que eu enfrentaria. E eu aceitei. E aí eu lembro que eu voltei na casa da... gente, é difícil falar sobre isso. Na casa da tia Marlene, voltei lá e ela disse que não estava mais disposta a me ajudar. E eu não entendi, eu falei, mas você de manhã tava me dando toda a força e tal. Só que assim, tudo tinha um propósito, tá? Não é porque ela tava sendo mal comigo. Já era Deus trabalhando ali mesmo, naquele mesmo dia. Ela falou assim, o que eu posso fazer por você agora é te dar uma revista da escola bíblica para te ajudar. E eu lembro que ela me deu uma revista velha, que a cor da revista estava assim transparente, de tão antiga que era. Eu falei, mas como? Ela falou assim, lê essa revista 10 vezes, todinha 10 vezes. Eu falei, meu Deus, 10 vezes. Aí fui e li as 10 vezes. E, gente, era uma revista, era uma edição única para quem estava iniciando na EBD infantil. Então, assim, tinha passo a passo daquela revista, sabe? Tudo que eu precisava saber para começar e para liderar e para ensinar. E são coisas que eu trago no meu coração até hoje, porque foi um ensinamento incrível. Então, assim, mesmo ela querendo parecer dura comigo, querendo parecer que não ia me ajudar mais, ela estava me dando tudo que eu precisava. Infelizmente eu não tenho mais essa revista, eu dei para uma outra professora uns anos depois. E como na época eu não tinha acesso a xerox, nem nada disso, eu não consegui. Mas assim, tá tudo aqui no meu coração, na minha mente, os ensinamentos que eu aprendi naquela
revista. Então foi assim que começou meu ministério com crianças, dessa forma. Mas amém por isso, né? A tia Stephanie, a tia Lucimária perguntou: quantos anos você trabalha no Ministério Infantil? E... sim, é isso mesmo. Quantos anos você trabalha no Ministério Infantil? Gente, eu acho que uns 18 anos faz, né? Uns 18 anos. Ela perguntou ainda quantos anos eu tenho de casado, eu já respondi, são 9 anos. E ela perguntou qual a sua maior experiência no Ministério Infantil. Eu nunca pensei assim, sabe, em algo, essa foi a minha maior experiência. Eu nunca pensei porque eu acho que todas as experiências fortes que a gente vive no Ministério Infantil, elas são únicas, né? São únicas, não tem como você dizer assim, a maior. Mas uma que me marca muito, né? Além de ver crianças sendo batizadas, além de ver crianças tendo anseio de conhecer a palavra de Deus, crianças que mesmo não tendo pais, não tendo ninguém na família, que eram crentes, mesmo assim eles tinham sede de conhecer Jesus, mesmo assim eles me procuravam às vezes de manhã cedo ou muito tarde da noite para aprender sobre Jesus. Então isso marca você, né? São pessoas que eram crianças que não tinham referência, né, familiar, mas mesmo assim eles estavam em busca desse conhecimento de Jesus. Então isso marca a sua vida. Só que tem uma experiência que eu vivi, que foi, eu sempre conto, né, quando eu tô dando seminários e workshop, eu conto e também já contei, eu acho que aqui em algum vídeo, né, que é a história de uma menina que eu tava dando uma aula e dei um coração em branco pra ela, pras crianças, né, eram pra todas as crianças, colar pedacinhos de papel crepom e dentro desses papéis, cada papel crepom desse era um sentimento. E ela não colocou nada, ela deixou o dela em branco e quando eu perguntei pra ela o porquê, ela falou que é porque o coração dela era daquele jeito. O coração dela era sem nada daquilo. E marcou a minha vida, porque era uma criança de 8 anos, 8, 9 anos, e ela disse pra mim que não tinha alegria, ela disse pra mim que não sentia amor, que não tinha nada, o coração dela era vazio. E foi ali que eu entendi o trabalho que eu tinha que fazer e que era buscar, né, no meio das crianças que se sentiam tristes, fracassadas, impotentes, crianças que achavam que tinham vindo ao mundo para nada. Então aquilo marcou muito a minha vida. Claro que eu fui buscar, foi logo na minha primeira experiência na escola bíblica dominical e eu fui buscar conhecer a família daquela criança e eu descobri um histórico muito triste, né, muitos traumas ali. Então foi muito importante, marcou muito a minha vida. Vamos continuar. A tia Fran perguntou: teve alguma dificuldade para encontrar ajudantes para auxiliar na salinha? Tive sim, mas assim, gente, eu nunca fui uma pessoa de procurar muito, sabe? Eu perguntava. Se não tinha ninguém disposto, eu não tinha problema nenhum em fazer sozinha, tá? Eu já trabalhei muito sozinha, muito mesmo, e não me importei, né? Fiquei sobrecarregada sim, muitas vezes, mas fiz sozinha, porque às vezes eu prefiro fazer sozinha do que ter uma pessoa ao meu lado que não tem chamada, que não quer, que tá ali porque foi obrigada pelo pastor. Então, quem já me ouviu falar sobre liderança, eu sempre falo, se você não quer, se você não tem chamada, se você não sente amor pelo Ministério Infantil, se um pastor chamar você para fazer parte do Ministério Infantil, não aceite, porque você não vai contribuir, né? Então, tive dificuldade, todo mundo tem, mas eu aprendi atualmente com a tia Mara, né, lá do Efeito de Bênção, né, com a professora Mara, que se você precisa de ajudantes para o Ministério Infantil, você não tem que ficar, né, puxando o saco, vamos dizer assim, das pessoas, implorando ajuda, né? Faça o que você precisa fazer, porque quando você faz o que precisa ser feito, as pessoas veem resultado, elas vão querer fazer parte de algo que está dando certo, elas vão querer fazer parte de algo que está progredindo e que está dando frutos. Então só faça o que você precisa fazer, né? Aí a tia Fran também perguntou qual a história bíblica que mais marcou a sua vida e por quê.
Ai, gente, eu não tenho, assim, uma história bíblica que marcou a minha vida. Porque todas marcam você. Não tem como você dizer assim, ai, essa me marcou. Mas, claro que tem aquela que você lembra com mais, né, força. Que é João 3,16, né? É uma história bíblica que eu posso contar ela 1 milhão de vezes. Eu vou sempre sentir a mesma coisa. Sabe, o coração batendo mais forte e aquele amor que te enche e que você começa a pensar como que alguém te ama dessa forma, como que alguém se entrega dessa forma, como que alguém se sacrifica dessa forma por você, sendo que você não merece esse amor, sendo que você não merece esse preço que foi pago. Então, sempre que eu conto João 3,16, é muito forte pra mim, muito forte mesmo. Vamos lá, que tem muita pergunta. Fica aí, gente, comigo. Vamos lá. Tia Sunamita, ela perguntou: qual a sua maior motivação para gravar vídeos? Tia, a minha maior motivação é: eu já precisei de pessoas que me ensinassem, de pessoas que me encorajassem. Eu já precisei de alguém que me desse apoio. E eu não encontrei. Não é porque talvez as pessoas não quisessem, mas é porque elas não conheciam, não sabiam. Então eu sempre tive esse desejo de incentivar outras pessoas. E eu queria incentivar em cada cantinho do mundo. E quando o YouTube me deu essa possibilidade, eu falei, poxa vida, eu preciso fazer isso. E quero fazer ainda mais, quero fazer melhor. Porque o que me encoraja a estar aqui é saber que aí do outro lado tem alguém que precisa ouvir o que eu tenho para dizer. E então essa é a minha maior motivação. Qual tipo de vídeo você mais gosta de gravar? Contando histórias. É um vídeo que, por mim, eu só gravava vídeos contando história, porque é o que eu amo fazer, é contar histórias bíblicas para as crianças. Então é um vídeo que com certeza eu amo gravar. Como você organiza a sua rotina com 2 crianças, gravação, trabalho e casa, e agora faculdade também, né? Ai, essa é uma pergunta que nesse momento eu posso dizer eu não tenho uma rotina. Eu já tive, né? Mas agora com a faculdade e eu também tô fazendo um trabalho extra, né? A gente tá trabalhando na fabricação de donuts, né? De doces. Então assim, não tem, no momento, gente, eu não tenho uma rotina. Eu vou fazendo o que dá pra fazer, né? É muito cansativo. Às vezes eu fico muito desanimada, muito triste, mas aí eu busco forças em Deus, busco força em outras tias, em outras pessoas, peço oração, peço reforço e sigo, né? Mas não é fácil. E eu dizer pra vocês aqui que tenho uma rotina pra seguir, não tenho mais. Hoje eu vou pedindo ajuda a Esté, o Rodrigo e o Isaac, todo mundo em casa vai contribuindo. Quando dá pra limpar eu limpo, quando não dá pra limpar eu deixo. Se dá pra lavar eu lavo, se não dá pra lavar eu deixo, né? Então assim, eu tô nesse momento, eu estou sem rotina. Mas o que eu posso dizer pra vocês é muito exaustivo, mas precisa ser feito. Então a gente faz, certo? Porque a gente não vai deixar de fazer o que Deus nos chamou, o que a gente precisa fazer, porque estamos cansados. A gente precisa descansar, a gente descansa, né? Eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda para terceiros, né? Uma amiga para vir me ajudar. Não, eu não tenho essa coragem. Então a gente se vira aqui em casa como dá, certo? Então vamos lá. A tia Stephanie perguntou por que você decidiu fazer faculdade. Era um sonho, né? Eu sempre quis ter a minha família antes da faculdade. Sempre, isso foi muito decidido na minha vida desde pequenininha. Então, mas a faculdade era algo importante que eu queria dar. Na verdade, é um sonho dos meus pais. Eu queria muito realizar esse sonho para eles. Depois se tornou um sonho meu, porque eu tenho um projeto dentro do Ministério Infantil que eu vou precisar ser formada em pedagogia para conseguir a confiança de alguns pais e de alguns governantes, vamos dizer assim, dentro da educação. Então, por isso, eu tô fazendo. Tem dia que eu penso, gente, eu penso em desistir todo dia, principalmente agora na quarentena, porque é puxado, né? É muita leitura, é muita coisa. E aí com as crianças estudando em casa, tem que fazer atividade, é muito corrido. Eu penso em desistir todo santo dia, não vou mentir pra vocês. Mas aí eu lembro, eu tenho um projeto, eu preciso concluir. Então, por isso.
Ela perguntou também, a tia Stephanie, quando teve filhos, mudou a sua visão sobre o Ministério Infantil? Completamente, completamente. Porque agora, antes eu via só como tia do Ministério Infantil. Antes eu falava, ai, aqueles pais não se preocupam, ai, aqueles pais não contribuem, ai, aqueles pais não mandam os filhos para a escola dominical, aqueles pais não mandam os filhos para os ensaios, né? E hoje eu vejo como pai e mãe também. Hoje eu sou mãe, então tem dia que não dá para mandar para o ensaio. Tem dias que não dá para contribuir. Tem dias que eu tô tão atarefada que não dá para mandar lá pro culto, né? Então, assim, a gente tem uma outra visão. Claro que eu não tô aqui justificando pais negligentes, tá? Eu só tô falando que muda. E muda também pro outro lado. Eu comecei a dar muito mais importância à tia da salinha, porque às vezes, né, os meus filhos, eles não estão na salinha comigo, estão na salinha com uma outra professora, estão na escola bíblica com uma outra professora, então você valoriza, porque você sabe o esforço que ela faz para estar ali, para te ajudar nessa tarefa de educar os seus filhos. Então são 2 pontos aí que mudou muito, né, na minha visão, tanto como professora, tanto como mãe, certo? A tia Gi perguntou, quantos anos você começou no Ministério Infantil? Eu já respondi não, né? Foi quantos anos eu tinha. Eu comecei ali, tia Gi, em torno de 12, 13 anos. E qual o seu maior sonho material e espiritual? Ai, é tão difícil porque a gente quer tanta coisa, né? Mas, materialmente falando, eu acho que o meu maior sonho nesse momento é ter minha casa própria, sabe? Eu gosto muito de mudar. Vocês já perceberam isso, eu não tenho problema nenhum. Se meu marido falar agora pra mim, a gente vai mudar lá pro Rio Grande do Sul, eu vou. Se meu marido falar, a gente vai mudar lá pro Acre, eu vou, entendeu? Mas eu tô nesse momento sonhando com uma casa nossa, porque eu sou muito focada nesse negócio de decoração. Então, colocar um papel de parede, essas coisas, e ter ali uma casinha do jeito que você quer, que você pode mexer a hora que você quiser. Então, esse é o meu sonho maior, né? Vamos dizer assim, um sonho maior e para curto prazo, né? A longo prazo eu tenho muitos. Espiritual, bom, eu acho que o meu maior sonho espiritual é conseguir manter o meu devocional, né? Não sei se é isso mesmo que você estava perguntando, mas tem dias que eu não consigo fazer e eu fico muito triste, né? Eu queria ter horários específicos para a leitura da Bíblia, eu queria conseguir todo dia naquele horário ler a Bíblia, orar. Então eu acho que espiritualmente falando eu queria ter uma rotina, né? Uma rotina de leitura diária, uma rotina de oração. Então eu não consigo. Às vezes a gente faz isso num de manhã, outro dia de tarde, outro dia de noite, outro dia não faz porque não deu, sabe, não deu tempo, né? Essa é a nossa justificativa. Então eu acho que é isso. A tia Esté perguntou, quem escolheu o nome das crianças e por quê? Bom, os dois, vamos dizer assim, que os dois fui eu que escolhi, porque eu já tinha decidido lá, quando eu era adolescente, que esse seria o nome dos meus 2 filhos, né? Se eu tivesse 2, né? Porque depois vocês sabem que foi acontecendo aí a questão de descobrir que eu não podia ter filhos. Mas no começo eu queria ter os 12 discípulos de Jesus. Aí depois que eu fui ficando adolescente, eu pensei, mas se Deus me der pelo menos 2, eu queria que a primeira se chamasse Esté. E eu sempre pedi ao Senhor que meu primeiro filho fosse menina, né? E eu queria chamar de Esté, porque era uma história da Bíblia que eu me identificava muito e queria que a minha filha tivesse as mesmas qualidades que a Esté tinha. Uma mulher de oração, uma mulher determinada, uma mulher que convocava o povo, que conseguia influenciar as pessoas a buscar a Jesus. E aí a gente acabou colocando o nome da nossa filha Esté Radassa, né? Esté significa estrela, e esse era o meu desejo, que ela brilhasse onde ela estivesse, né? E que ela sempre tivesse o brilho de Jesus. E Radassa significa nova, né? Uma nova coisa. Então ficou Estrela Nova, né? O nome dela, e a gente é muito feliz por isso. E claro que meu esposo concordou, né? E o Isaac todo mundo sabe que significa riso. Ou ele me fez rir, né? Mas o Isaac tem uma história
o nome Isaac era de um tio meu, que a minha avó sempre contava a história dele. Ele morreu aos 9 anos e ele era um menino muito usado por Deus. Todo mundo falava dele, que Deus usava muito ele. Ele era um profeta. Aos 9 anos, Deus falava através dele com outras pessoas. Deus revelava coisas através dele. E era um menino de Deus, né? E a minha avó fala que um dia ele foi dormir, estava muito bem, foi dormir, e no outro dia ele não acordou e ele tinha morrido. Então ela sempre falava assim com muita certeza de que sabia que Deus tinha levado ele porque ele era perfeito demais para viver no mundo. E eu achava muito linda essa confiança que ela tinha e essa fé que ela tinha de que ela tinha um filho perfeito. E eu sempre falava pra ela, não, eu ouvia muito a minha mãe falar pra ela que se um dia ela tivesse outro filho, ia se chamar Isaac em homenagem a esse irmão. E aí a minha mãe não teve outro filho, né? Mas aí eu falei pra minha mãe, mãe, quando eu tiver um filho, eu vou colocar esse nome Isaac em homenagem a essa história, em homenagem ao carinho que vocês tinham por ele. E foi o que aconteceu, eu conversei com o Rodrigo, ele concordou. Então quando veio o nosso menino, a gente decidiu chamar de Isaac. E é isso. Eu acho que é isso, acabaram as perguntas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Já são aí 29 minutos de vídeo. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Vou deixar o link aqui, tá? Entrem no canal delas pra ver aí o vídeo da tia Gabi, da tia Esté. E vamos lá, quem é a próxima tia a responder as nossas perguntas vai ser a tia Sunamita do canal Fala Sunamita, tá certo? Então a gente vai deixar as perguntinhas pra ela e aí vocês passem lá no canal dela depois que ela vai responder as perguntas. Um beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!